A Larissa, de bigode, que não é mais loura, vulgo David, vai fazer o preparo da noite de hoje. Boa noite. O preparo da noite de hoje é o livreto, né, psicografado por Divaldo Franco, chamado Vida Feliz, e ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Ele é tão intenso que é difícil chamar isso de livreto. Ele é o texto 44. Ama-te mais. Certamente não nos referimos ao sentimento egoísta, ambicioso, envenenador. Amar-se é respeitar-se, proporcionando-se as conquistas superiores da vida, os anseios elevados do coração. Intenta estabelecer um pequeno programa de amor para ti e executa-o. Mantenha acesa a luz do entusiasmo em tuas realizações e, sabendo-te fadado à grande luz, deixa que brilhem as tuas aspirações nobres. Escolhe a melhor parte em tudo e supera aquelas nefastas que prejudicam e envilecem. Ela termina esse texto com um pequeno trecho de um diálogo maior de Cristo, que ele simplesmente responde que ele não poderia negar a melhor parte a ninguém. E quando você escolhe a melhor parte. Agora, ela ligou isso a amar a si mesmo. E a gente também lembra de um outro trecho em que Cristo fala que isso é o segundo mandamento mais importante. Porque a gente se esquece que amar a si, amar o outro como a si mesmo, já se encontra contextualizado. Cristo fala que o mandamento principal é amar a Deus. Então ele não fala que amar a si mesmo ou amar o outro como a si mesmo fora de alguma coisa, de uma visão. Ele tem uma visão de mundo. A visão de mundo é que depois que eu escolhi Deus, eu necessito amar ao outro e viver o meu amor através dessa escolha. Obviamente que nossa irmã querida Joana contextualiza isso para um outro momento. E ela fala, esta é a melhor parte. Porque depois que o reino dos céus lhe é somado, tudo mais vem a você. E o objetivo de toda a obra de Joana é justamente tornar você um filho de Deus, construir o reino dentro de você. Não há fórmula mais intensa, mais direta, e que seja tão clara quanto amar a si mesmo. Esse amar a si mesmo contextualizado na expressão de amor ao outro. A própria caridade, a tradução grega é amar, ele é uma maneira de amar. Como? Amar no mundo, amar o outro, amar como uma expressão do teu ser em volta de você mesmo. Uma boa palestra para todos. Jesus, amorável mestre, amigo, que nos envolve nesta noite de hoje, onde aqui viemos para nos sentirmos mais perto de Ti, Senhor, para que abençoe os nossos corações e elucide as nossas mentes. Pedimos a Joana de Ângeles, veneranda mentora desta casa, que com o seu carinho, a sua alegria e a sua inspiração envolva o nosso amigo querido Marcelo Uchoa nos estudos que ele nos traz na noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite, muita paz a todos. A voz não está lá muito boa, mas o coração está. É uma alegria estarmos aqui. Todas as vezes que a
a Iraci nos convida e nos propõe um tema para que reflitamos, é uma oportunidade de abraçar amigos, de rever rostinhos, corações. Essa casa é uma casa que a gente se sente muito à vontade. E por nos sentirmos muito à vontade, em casa mesmo, a gente igualmente também prepara os temas com bastante tranquilidade. Isto é, sem muita pompa, sem muito adorno do quadro, para que o que se revele seja efetivamente o quadro. Então é um diálogo franco, amigo, não trago aqui nenhum posicionamento do Marcelo Souza, eu estou com o Evangelho na mão, porque o que a gente vai trazer na noite de hoje são as observações da doutrina espírita, isto é, à luz da doutrina espírita é que buscaremos as nossas reflexões. E a Iraci pediu para que nós falássemos sobre um item muito curioso, que fica no final do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa aqui é uma edição comemorativa que eu tenho, já está bem surradinha, mas o capítulo 20 ele existe em todos eles. E ao final do capítulo 20 tem uma mensagem, os obreiros do Senhor. Ele encerra o capítulo 20. Curiosamente, esse livro, que tem 28 capítulos, é um dos menores capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele traz dentro dessa curiosidade, uma abordagem muito interessante. Porque o capítulo 20, aonde essa mensagem, os obreiros do Senhor, ela está embutida, e daí a gente vai falar sobre o capítulo 20 todo, porque a Iraci falou que a gente tem até 10h30 da noite, então muito tranquilo, né? O pessoal que veio do trabalho hoje, né, que está cansado, aí a gente observa assim, a turma já começa a concordar com tudo, né? Tudo que a gente diz, as pessoas estão concordando, então eu já sei que está todo mundo em pé, todo mundo tranquilo. Com aquela voz de compressor de ar-condicionado, vocês já viram que tem expositor que tem voz que eu classifico como voz de compressor de ar-condicionado, porque a pessoa não modula a voz. E aí eu já assisti várias palestras assim, a palestra maravilhosa, mas como a pessoa não modula a voz é assim, ó. Aí a pessoa dorme, né? Ela concorda com tudo. Então, se eu observar alguém aqui dormindo, concordando com tudo, eu vou buscar modular um pouco mais a voz para a gente trazer o tema, não de acordo com a modulação da voz, mas com a importância a que se lhe é dada, né? Ou que a gente precisa aplicar. Então, esse capítulo 20, ele tem um tema bem genérico e, ao mesmo tempo, central. Os trabalhadores da última hora. Mas ele traz uma característica muito interessante, porque é o capítulo, o artigo definido. Um livro é qualquer um, o livro é aquele, o livro dos Espíritos. Não é um livro dos Espíritos, não, tá certo? Então, o é artigo definido. Os trabalhadores, porque está no plural, os trabalhadores da última hora. Esse capítulo 20 é especificamente para nós espíritas. Um capítulo que Kardec colocou nessa obra, Evangelho segundo o Espiritismo, que trata exclusivamente, é um capítulo personalité, tá certo? Capítulo para a gente. Vocês vão me dizer depois se isso é bom ou se isso é ruim, tá certo? Mas existe, eu não tirei isso da minha cabeça, eu destaquei alguns pontos que corroboram essa afirmativa, tá certo? Do porquê que esse capítulo 20 é o capítulo para os espíritas, a gente já vai chegar lá, mas vamos trabalhar com essa informação. E o capítulo 20, ele é dividido em 3 grandes partes. Então, a primeira parte fala sobre uma máxima que todo mundo já ouviu falar, e a gente usa no cotidiano. Os últimos serão os primeiros, né? Depois ele trata sobre a missão dos espíritas. E por último, que foi a abordagem que a Iraci pediu que fizéssemos na noite de hoje, os obreiros do Senhor. Eu, como sou um pouquinho indisciplinado, na hora que eu estava lendo os obreiros do Senhor, eu falei, acho que eu vou ler mais para trás, eu resolvi ler o capítulo todo de novo, e a gente fez algumas marcações, algumas associações, inclusive com outras obras da codificação,
para que a gente enriquecesse um pouco mais a noite de hoje. Então, esse capítulo 20, ele começa com uma parábola que é muito conhecida. E eu confesso que quando eu ouvi a primeira vez na minha adolescência, eu fiquei assim meio fustigado com essa parábola, porque eu disse, nossa, para quem não lembra, quer dizer, eu não contei ainda, é uma parábola que trata de uma mensagem onde Jesus, ele diz assim, que o reino dos céus, ele seria parecido com um senhor, um chefe de família, que acorda de madrugada e vai buscar operários para a sua vinha. Ele então acorda de manhã e busca um grupo de operários. Nesse primeiro grupo de operários, ele combina o salário. Olha, eu vou lhe dar 1 denário para você trabalhar aqui na minha vinha. Tá bom para você? Combinado? Feito a combinado não sai caro, né? Então foi feito o acordo. Depois, a parábola conta que na hora terceira, ele sai de novo e vai buscar mais operários para sua obra. E aí ele busca mais operários. Escuta, olha, eu estou ali com um trabalho, vocês querem trabalhar comigo? As pessoas estavam sem ter o que fazer. E ele então observa aquelas pessoas e as convida para a obra. Na hora sexta, muito serelepe esse homem, toda hora vai e volta. Na hora sexta, ele de novo vai buscar mais operários. Isso conta a parábola, dita por Jesus. Na hora nona, ele então sai de novo. Eu acho que o bicho devia estar pegando na obra, né? Devia olhar assim, né? Você imagina, Clóvis, isso aqui não vai dar para fazer em 3 meses, não. Vou ter que trazer mais gente. Isso que é muita obra, com essa quantidade de pessoas aqui, eu vou ter que contratar mais. E ele vai buscar mais na hora nona. Mas parece que a quantidade de pessoas que trabalhava na vinha desse senhor, desse chefe de família, não correspondia efetivamente às expectativas do prazo a ser cumprido. E ele, então, na hora 1/10, então daí os trabalhadores da última hora, porque em 12 horas de trabalho, ele na 11ª hora, ou na hora 1/10, então chamou um conjunto de outras pessoas. Escuta, vocês gostariam de trabalhar na minha vinha? Nossa, sim, gostaríamos. A gente, inclusive, estava aqui esperando, né? Mas não tinha... Ninguém ofereceu trabalho. Bom, então eu ofereço trabalho, diz o Senhor. E eles, então, na hora 1/10, vamos guardar essa informação. Eles, então, vão para a vinha, para o trabalho. Bom, completado o périplo de 12 horas de jornada, o homem pede para que o seu contador reúna os funcionários, os operários, aqueles que trabalharam na vinha naquele dia, e então comece dos últimos, pagando-os até os primeiros. Quando chegou nesse conjunto de últimos, ele então pagou 1 denário. E aí aquele que ficou lá desde o início do dia, escuta, como assim? Hã? Ué, você combinou 1 comigo e está pagando 1 para ele, eu trabalhei 12 horas, suei aqui o dia inteiro. E ele que chegou, já vai sentar na janela? Né? Como é que é isso? Então, o Senhor vira para ele e disse assim, mas eu não combinei com você 1 denário? Isso é verdade. E você não aceitou receber 1 denário? É verdade, eu aceitei. Estou olhando ali, o camarada trabalhou 1 hora só, eu trabalhei 12, recebi a mesma coisa que ele, mas eu aceitei, né? Parece uma relação meio injusta, mas eu aceitei. E a parábola termina com essa exortação. Assim, isto é, deste modo, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Eu confesso a vocês que quando eu li essa parábola pela primeira vez, eu não entendi absolutamente nada. Isso aqui é coisa de doido.
Como pode Jesus apresentar uma abordagem equânime, justa, estabelecendo o mesmo salário para várias pessoas, aonde cada uma delas trabalha em proporções diferentes durante uma jornada de 12 horas? Né? No espanhol coloquial, o que passa, muchacho? O que é isso? Como assim? Eu fiquei, né? Mas eu vou dar uma dica para vocês. O Evangelho segundo o Espiritismo tem em caixa alta uma parte escrita assim: Instruções dos Espíritos. Ali que está a cola. Não vou tirar da minha cabeça, né? Essa casca de banana eu não vou pisar. E aí o que foi que eu fiz? Foi ler a instrução dos Espíritos. Eu concordo, e vou confessar, que a primeira vez que eu li eu não entendi muita coisa, não. Eu precisei ler 2, 3, 5, 10, conversar com um, conversar com outro. E ao longo de muitos anos, nós fomos amealhando um conjunto de entendimentos sobre essa parábola, que é esse que nós gostaríamos de trazer como introdução, porque até 10h30, como introdução para a palestra da noite de hoje. Tá certo? Bom, a primeira abordagem que a gente tira é que Jesus, num processo metafórico, isto é, de alegoria, tá certo? Ele coloca na sua mensagem, através de parábolas, símbolos. Então, nesses símbolos, aqueles que vieram primeiro foram então os profetas. Aqueles que anunciavam a vinda do Messias. Tá certo? E a gente costuma dizer assim, a primeira revelação no ESG, né, do estudo sistematizado da doutrina espírita, a gente aprende muito assim, né? Primeira revelação, Moisés. Segunda revelação, Jesus. Terceira revelação, Espiritismo. E fica aquela coisa muito quadradinha ali, e isso não é bem assim. A primeira revelação tem o seu ápice na figura de Moisés, mas todo o Velho Testamento representa, na promessa dos profetas, aquilo que classificamos como sendo o primeiro movimento, e representamos esse primeiro movimento na figura de Moisés. Sobretudo porque através dele nós obtivemos o Decálogo, ou os 10 mandamentos. Então esses seriam os primeiros da vindima, tá certo? Os primeiros que foram chamados pelo Senhor. Depois, nós encontramos o conjunto de apóstolos ou mártires do cristianismo primitivo. Aqueles que davam a sua vida em holocausto. Aqui numa palestra anterior a gente comentou de Inácio de Antioquia, que é um cristão primitivo que está exarado num livro, chama-se Ante os Tempos Novos, e aí Divaldo traz-nos a mensagem do plano espiritual a respeito dessa alma que deu a sua vida em holocausto, mas o seu testemunho não foi morrer numa arena. Foi muito pelo contrário. Em tendo sido colocado para ser devorado pelos leões, isso não aconteceu. No dia seguinte ele foi solto, e quando ele foi ter com os cristãos primitivos, todo mundo achou que ele havia abjurado Jesus, e é por isso que ele então estava liberto. E ele, Inácio de Antioquia, nunca contou o que aconteceu. E o testemunho deles foi conviver com seus irmãos de ideal, sem nunca se defender. Isso aconteceu igualmente com o doutor Bezerra de Menezes, que por ser médico achavam que ele era rico, por ser político igualmente. Chegou interinamente até ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro, né? Era um homem de muita expressão, ocupou a presidência da Federação Espírita Brasileira, uma alma de escola. E ele então, esse homem deve ser rico. E quando ele entrava nas casas espíritas, nós, os espiritistas, nas reuniões espíritas, como uma dessas, dizíamos assim, lá o ladrão, olha. E ele, doutor Bezerra de Menezes, nunca se defendeu. Esses são os mártires, mas não tão somente esses. Aqueles que se colocam em condições que a mídia não observa,
Aqueles médicos que, por exemplo, tiram os seus dias de férias para fazer sutura, cirurgias, dar assistência a pessoas que estão em condições escondidas do mundo, de tudo, de todos. Quando eu cheguei aqui, hoje, há pouco, eu encontrando alguma dificuldade para estacionar, coloquei o meu carro um pouquinho mais lá à frente. Então, muitos de nós ficaríamos preocupados com o nosso carro que está numa posição que a gente não sabe exatamente como é que vai ficar. Mas a cada 3 minutos morre um ser humano no planeta por fome. Aliás, esses números são até controversos. Tem gente que diz que é 2, é 3, é 4. Eles são tão absurdos que não importa se é 2, se é 5 ou se é 4, tá certo? O que importa mesmo é depreender que enquanto nós gastamos milhões de dólares em futilidades, seres humanos morrem de fome. Esse é o mundo onde a gente vive. E muitos de nós, esse conjunto de pessoas, fazem um movimento diferente. Doam a sua vida, o seu tempo e, às vezes, a sua saúde, em prejuízo a determinadas outras questões, em contrapartida, em atendimento àqueles que sofrem. Então, esses também são mártires. Porque, às vezes, a gente acha que o mártir é o Martin Luther King, é a Madre Teresa de Calcutá. Sim, são expoentes, são pessoas que deixaram pegadas de luz por sobre a face da terra. A metáfora é de Joana de Ângeles. Agora, existe a Dona Maria, que cuidou de 3, 5, 8 filhos, a Dona Joaquina, o Sr. José, pessoas que no anonimato imprimiram no seu traço de caráter uma retidão de juízo na vida. Não se deixaram absorver pelas querelas do mundo. Esses não têm a sua vida escrita na história da humanidade, da qual a mídia pulula na televisão. Mas, em contrapartida, tem a sua estrada ascensional escrita nas estrelas, que somente os anjos têm condição de ler. Mas a gente não observa, pela nossa parca condição. Então, esses são os mártires. São aqueles que vieram num segundo movimento, abrindo a estrada, mostrando o que é doar-se em favor de uma causa, o que é ter comportamento ilibado, nobre, santo no sentido de separado por Deus, não, mas vivendo de forma santa, isto é, vivendo no mundo sem ser mundando. E a tese é de Paulo de Tarso. Então, esses são os mártires. O segundo movimento, aqueles que vieram na hora terceira. Depois a gente encontra aqueles outros que vieram na hora sexta. São os sábios, os filósofos, aqueles que também dão a sua vida em holocausto, porque ficam presos em laboratórios, fabricando vacinas, para que nós hoje tenhamos como, por exemplo, a bênção da penicilina. Que às vezes a gente observa, ficamos com um posicionamento, as mais das vezes, muito assim, vou me permitir, igrejeiro, quando usamos essas palavras. E esquecemos de que dar a vida em holocausto é todo aquele movimento em favor dos outros. Essas pessoas que anonimamente escreveram livros, deixando lastros de luz para a humanidade, pensamentos diferenciados. Leon Denis, que é considerado por nós o apóstolo do Espiritismo, quando escreveu o seu conjunto de obras, foi numa época que não tinha luz elétrica. Era tinta com pena de ganso. Molhava a pena de ganso na tinta com a lamparina aqui, porque não tinha luz elétrica. Então ele molhava a ponta da pena, escrevia, acabou a tinta. Molhava de novo, escrevia, acabou a tinta. Molhava novamente, escrevia, acabou a tinta. E assim ele escreveu um conjunto enorme de obras, que traduzem com fidelidade a doutrina espírita. E a sua dedicação foi tão grande que ele desencarnou cego. Porque a luz ia se apagando e ele, na tenacidade por escrever, por deixar o seu legado para a humanidade. Então não é simplesmente ter um nome pomposo na história do mundo.
Esse, então, representa, na hora sexta, o conjunto de filósofos, de sábios, de pessoas que emprestaram o seu pensamento assertivo para melhorar a condução da humanidade, né? Depois vieram aqueles os pais da igreja, da egrege, da reunião de fiéis. Aqueles, então, que, entendendo o pensamento e a proposta da mensagem de Jesus, se movimentaram como Pedro, quando viu no fenômeno da transfiguração, e disse: Senhor, permita construamos aqui um templo para adorarmos a Deus. E aí Jesus diz, né? Pedro, tu és pedra. Sobre ti construirei a minha igreja. Sobre ti é sobre o teu comportamento. Sobre o comportamento de Pedro. E olha que paradoxo, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Só que a gente, quando lê no Evangelho que Pedro negou Jesus, a gente acha que está lendo a história de Pedro. Quem lê o Evangelho e acha que quando lê a história de Judas Iscariotes, que traiu Jesus, acha que está lendo a história de Judas? Quando lê a história de Madalena, acha que está lendo Madalena? Ainda não entendeu o Evangelho. Aquilo ali é a nossa história. É o nosso movimento de traição em relação a quem nos ama. Agora, é simbólico. Enquanto nós observarmos as histórias do Evangelho como sendo a vida dos outros e não nos contextualizarmos nela, a gente não faz esse mergulho. O movimento é o de quem pega uma banana, descasca a banana, joga a banana fora e come a casca. Porque não conseguiu depreender o valor da mensagem. Tá certo? Depois desses todos, aí o Senhor chama outros de nós na hora 1/10, Iraci. Depois que está todo mundo ralando, que ralou, que fez um monte de coisa, aí o Senhor, isso não sou eu quem digo, está nesse capítulo primeiro, no item 1º do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? Ele então chama os espíritas. E a gente vai encontrar exatamente assim: o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso ter o quê? Boa vontade. Boa vontade, a vontade é a maior potência da alma. A tese não é minha, é de Leon Denis. Quando a pessoa diz assim, eu quero muito passar no vestibular, por exemplo. Na minha época não tinha Enem, né? Vestibular, acho que na época da priminha também, né? Não tinha negócio de Enem pra gente. O Enem não tinha, mas tinha o esforço, como tem hoje. O esforço é o mesmo, quiçá maior agora. Isso significa dizer que a pessoa precisa se dedicar, porque a relação candidato-vaga, a depender do posto em que ela almeja na universidade, vai requerer dela um conhecimento muito grande. E conhecimento não é decoreba, porque o que eu decoro, o que eu aprendo eu posso esquecer. Conhecimento é manipular informações produzindo um novo resultado. E para isso eu preciso estudar. Então, enquanto está todo mundo estudando, eu também estou estudando. Quando aquele todo mundo resolve ir para a praia, se eu quero um pouco mais do que todo mundo, que é o que Joana de Ângeles diz assim, evite o comportamento da massa. Então, eu não quero o comportamento não porque eu quero ser diferente, melhor do que ninguém, nada disso. Porque eu estabeleci para mim um conjunto de valores, eu tenho uma meta. A gente não trabalha isso nas organizações, meta, visão, objetivo, né, missão. Pois nós somos uma empresa. Empreendermos-nos a nós mesmos. Esse é o desafio do século XXI. Não é um barco à deriva. Então vai todo mundo para a night, vai todo mundo para a pegada, aí eu vou para a pegada. Quer dizer, eu não tenho... Qual que é o propósito da minha vida? O que eu planejo para mim? Então, se todo mundo vai para a noitada e eu fico estudando, e eu fico aborrecido porque eu estou estudando, então eu não quero muito. Ué. Então eu não quero muito. Porque as nossas escolhas, elas têm o ônus e o bônus da escolha. Então, quando se fala de boa vontade... Não é aquele desejo, aquela querela, não. É a potência da alma investindo num resultado. Porque nenhum objetivo nobre
se alcança sem sacrifício? Qualquer um. Até para o mal. Se necessita esforço. Olha o grande trabalho que Hitler teve para reunir as massas. Como austríaco. Manipulava o psiquismo alemão como ninguém. Deu muito trabalho para o mal. Canalizou essa energia para o mal. Às vezes eu passo assim, né, no trabalho, eu vou para determinados lugares, a gente já está quarentão, precisa fazer exercício. Aí eu vejo aqueles rapazes mais novos, né, todos musculosos e tal, e a pessoa ali se aplicando no exercício, eu fico imaginando assim. Imaginem essa energia que ele está aprendendo a administrar. Abstração feita ao culto ao corpo, não é esse o ponto. O ponto não é esse. Imagina a pessoa que canaliza uma disciplina para administrar o próprio corpo. Imagina essa potência canalizada por um outro lado. A pessoa que passa o ano inteiro costurando a fantasia para ir para o carnaval. Aí você diz assim, mas o carnaval é a festa da carne. Não. Vamos observar por um outro prisma, porque tudo que existe na engenharia social divina tem um propósito nobre. Você imagina a pessoa está no trem, ela está lendo o gibi, e ela lê o gibi, ela conquista o hábito da leitura. Imagina aquele hábito de leitura canalizado. Esse aqui é o ponto. É isso que a gente chama de boa vontade. Eu podia ficar aqui 45 minutos só falando sobre boa vontade. Mas a Iraci não ia deixar. Porque boa vontade é manipular os poderes do Espírito. Aliás, é o que Jesus pede para Pedro. Para Paulo de Tarso. Usa os poderes do Espírito. São esses. Que a traça não rói, que o ladrão não rouba e que a ferrugem ou o tempo não consome. São esses os valores. Além disso, a gente encontra nesses trabalhadores da última hora a capacidade de ser laborioso. Porque o labor está ali disposto, mas eu tenho condição de lidar com aquele labor, quer dizer, eu me capacitei para estar ali. Eu aguento. Porque dependendo do labor, metaforicamente é assim. Muitos anos, eu e uns amigos, nós fomos virar uma laje de uma amiga nossa que ia casar, 125 metros quadrados de laje. Aí eu cheguei 6h20 da manhã e o Carlos, o meu cocunhado, a gente virou 125 metros quadrados de traço de cimento, concreto, que é pedra, areia, cimento, né? Hoje você traz uma máquina ali, a máquina faz, mas todo mundo contando centavo, né? E aí o almoço foi distribuir pão com mortadela para todo mundo, e a gente se divertiu, aquela coisa toda. Bom, onde é que eu quero chegar com isso? Eu peguei minha mão e coloquei um pano, porque senão ela ia ficar em carne viva para poder virar aquele traço. E o movimento de virar o traço é assim, né? Abaixado, virando, alguém joga água, você vira, aquilo fica bom, vai para o próximo, para o próximo, para o próximo, para o próximo. No final do dia, eu acho que eu fui embora para casa assim. Né? Foi assim, porque eu não estava acostumado àquele serviço pesado. E outras pessoas que já estavam acostumadas, e aí, Marcelo, pessoa feliz da vida, todo serelepe, eu digo, meu Deus, esse homem trabalhou na mesma coisa que eu trabalhei o dia inteiro. Isso só para eu entender, porque eu estou aqui fingindo que eu estou bem, porque por dentro eu estou totalmente destruído. Aquele sorriso amarelo, né? Tudo doía, né? Doía até o chinelo. Se tirasse o chinelo, assim, o chinelo continuava doendo. Isso, meu Deus do céu. Quer dizer, eu não estava preparado, muito embora tivesse feito lá o trabalho com grupo e tal, muito bem. Não estava preparado fisicamente para o trabalho. O que é que significa isso? Às vezes, nós nos colocamos em condições na vida em sociedade que a gente ainda não está preparado. Eu tenho um amigo em Santa Cruz, é quase um pai espiritual para mim, o Leão Pereira. Ele diz assim, se você não pode fechar uma porta, então não a abra. Você precisa visitar a sua condição. Senão eu tenho tendência ao alcoólico,
vou socorrer um amigo que está passando por essa dificuldade e eu vou alcoólico junto com ele. É como alguém que não sabe nadar mergulhando para socorrer uma outra pessoa que está se afogando. Quer dizer, eu preciso me capacitar. Labor, estar capacitado para o labor, é construir movimento para, de fato, dar valor ao labor. Você, não, eu entendo a importância daquele trabalho e, por entender a importância do trabalho, eu percebo que eu preciso me capacitar para estar ali. Porque o trabalho se me apresenta um conjunto de valores que eu preciso buscar. Então, eu tenho que me capacitar. Isso significa saber trabalhar na vindima. Bom, aí o livro, é até 10h30, né? Então, o livro já começa a trazer para a gente, o capítulo 20, a seguinte exortação. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Está no penúltimo parágrafo do item 2. Esse é o parágrafo que corrobora a ideia de que o capítulo 20 é todo ele destinado para os espíritas. Agora, não sejamos tolos. Porque no mesmo capítulo 20, quem acha que... A gente estava falando sobre isso no carro, né, meu bem? Quem acha que o livro dos Espíritos é o livro de perguntas e respostas? Porque a gente tem essas coisas, né? De botar tudo na caixinha assim. Não, então, o livro dos Espíritos é o livro que representa o movimento filosófico, porque é o livro de perguntas e respostas, né? Tem questões no livro dos Espíritos que não tem pergunta. Ensaio teórico da sensação dos espíritos, por exemplo. Toda a introdução do livro dos espíritos não tem pergunta. Prolegômenos não tem pergunta. As notas de Kardec e as respostas não são por perguntas. São explicações de respostas. A conclusão do livro dos espíritos não é pergunta. Agora, na Gênese tem pergunta. No Evangelho segundo o Espiritismo tem pergunta. E essa pergunta diz assim: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, porque muitos são os chamados. Agora, poucos. Agora, o que vocês acham que é esse poucos os escolhidos? É Deus dizendo assim, não, você vai, você fica. Você vai. Você eu gostei, tem olho azul, vai. Você não. É isso. Muitos são os chamados. Vem, agora vem todo mundo aqui. Agora chegou todo mundo. Você, não, você vai embora. Você eu não gostei. Você não sorriu para mim, vai para lá. É isso que Deus faz? Muitos são chamados, poucos os escolhidos? Não, não é isso. O que é escolha? É da criatura. É ela que, entendendo o labor da vindima, se capacita. Você não está habilitado. Se for virar esse traço de laje aí, vai voltar corcunda para casa. Porque não dá. Porque a vinha do Senhor exige sacrifícios pessoais. É a mãe que vira para Jesus e diz assim, Senhor, porque a mãe pede pouco, né? Eu tenho 2 filhos, dá para deixar um do seu lado direito e outro do seu lado esquerdo? Aí Jesus olha para a mulher, né? Fica imaginando, né? Faz aquela ultrassonografia computadorizada, né? Olha tudo, né? Olha a alma. Observa as vidas transadas. Eu não tenho nem cognição para imaginar como é que seria isso. Mas vamos lá. Mulher, por acaso, sabes o que estás pedindo? Tem noção? A pessoa, para entrar naquela condição, ela precisa se capacitar, entender o tamanho da encrenca. Né? Então, muitos são os chamados, poucos os escolhidos nessa abordagem. Não é Deus fazendo exclusão de ninguém. É a própria criatura reagindo com as leis de Deus e se colocando ou não na condição de servir. Esse é que é o aspecto. E a pergunta diz, bom, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Isso acontece até hoje. Mas isso que fulano está fazendo está certo ou está errado? Essa atitude está correta ou não está correta? Essa forma de lidar com essa situação que tal? Ela
foi a melhor forma? Foi a melhor maneira? Tá certo, tá errado? A gente tem muito essa questão, né? Parece binário, a vida parece binária, né? 0 e 1, sim ou não. Nós somos muito assim, né? Extremistas, né? Victor Hugo tem uma reflexão muito sábia a esse respeito, né? A verdade, ela nem não está no extremo, nem está no outro. Ela está no meio, dando uma ideia de equilíbrio, de bom senso. Mas olha que interessante a resposta. Como é que a gente vai reconhecer os bons? Olha. 5 minutos. Mas é até 10h30. Assim. Bom, reconhecê-los eis pelos princípios da verdadeira caridade. Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Não é por muito conhecer espiritismo, não é por muito ser católico, não é por muito ser protestante. A exortação é de Jesus. Então não importa, religião é um rótulo. Por isso que quando a gente estuda espiritismo, na proposta do professor Rivaio, o espiritismo não se enquadra do ponto de vista litúrgico como uma religião, porque não tem seita. Agora, religiosidade, aí é outra coisa. É dar um prato de comida a quem morre de fome. Aliás, o ateu, graças a Deus, faz isso, né? Só vê morrendo de fome e dá a comida. Isso nem é um ato de religiosidade, do ponto de vista da sua psicogênese. A religiosidade transcende, é dar-se. É dar-se, doar-se, sair da zona de conforto. Aí era mais 45 minutos só falando sobre isso, mas eu tenho que ler a resposta. É até 10h30. Bom, esse princípio de qualidade que eles ensinarão e, conjunção aditiva, praticarão. É a prática. Pelas obras vos reconhecereis. A tese é de Jesus. Não é pelo que a gente fala, é pelo que a gente faz. É o nosso traço de caráter, a nossa conduta. É assim que a gente reconhece. Reconhecê-los eis pelo número de aflitos a que levem consolo. É assim que a gente reconhece aqueles que se colocaram na vinha do Senhor. Aqueles que dão assistência. Reconhecê-los eis pelo seu amor ao próximo. Aquele desejo de fazer o bem, de abraçar. A gente visitou lá em Salvador a casa da irmã Dulce. Foi objeto, inclusive, a biografia dela, objeto de um livro, né? E quem não lembra ela perambulava pelas feiras da cidade de Salvador, buscando frutas, legumes, para levar para os seus doentes, que era assim que ela dizia, né? Transformou um galinheiro num hospital enorme. É uma história comprida, mais 45 minutos. Então, num determinado momento, ela buscando alimento, ela estica as mãos para uma pessoa e diz assim, uma comida para os meus filhos. E aí o que o homem faz? Cospe na mão dela. Qualquer um de nós, o que está acontecendo? Ela assim, bom, esse aqui foi para mim, agora dá para os meus filhos. A cabeça dessas pessoas pensa completamente diferente. A maioria de nós ia se vitimizar. Poxa, eu estou aqui fazendo a caridade, agora olha só o que aconteceu comigo, ele cuspiu na minha mão, porque é aquela tendência do topogijo, de se fazer de coitado. Só que Jesus, tadinho, né, fica ali. Revelei, quarentão, né? Olha, falou, na minha época, tio, e por aí vai, topogijo. Agora, o curioso é que muita gente balançou a cabeça, né? Muita gente balançou, lembro, entendi a associação, né? Alguns outros ficaram assim, topogismo. Pela maioria, o restante já entendeu o recado. Só que Jesus, ele diz assim para nós, vós sois deuses. Nós somos, gente, filhos de Deus. E Deus
é soberanamente, de modo soberano. Não existe por sobre a face da terra ninguém que ame mais do que Deus. Então, se alguma coisa acontece comigo, como os amigos de outras religiões dizem assim, né? Ele tem um propósito. Eu não entendo o propósito dele, porque eu não tenho cognição espiritual para compreender. Mas eu tenho uma obrigação, uma inclinação moral, uma compleição espiritual para buscar perceber que Deus, sendo soberanamente justo e bom, isso que está acontecendo comigo tem um propósito espiritual que eu ainda não consigo compreender. Esse é o movimento daqueles que buscam a vinha do Senhor. E ele continua. Pelo desinteresse pessoal. Isso aqui é um condensado do que a gente encontra no Evangelho, no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, quando Paulo de Tarso fala do homem amor. É a mesma coisa, só que ele trabalha os assuntos em itens, né? Então, o desinteresse pessoal é todo aquele movimento que você faz sempre em favor dos outros. Sempre. E no nosso cotidiano, você diz, nossa, mas eu fiz isso para você, e é assim que você me retribui? Eu estou dando, mas quero ter em volta. Mas do ponto de vista de definição, isso não é amor. É a nossa forma de amar, é verdade. Mas não é o que devamos buscar. Porque o amor é aquele que doa, sem esperar receber em troca. Mas é difícil. É um alvo, um objetivo, uma meta. E eu vivo buscando aquela meta. Se eu quero ser obreiro do Senhor. Me coloquei nessa posição? Porque a bondade, ela não surge de uma hora para outra. Na natureza, nada dá saltos. À exceção dos elétrons que pulam de uma eletrosfera para outra, nada dá saltos. É um processo homeopático. Deus não põe assim, noite, ligou o interruptor, pum, dia. Não, tem o crepúsculo. Durante o dia, vem a tarde para surgir. Tudo na natureza se mostra assim. Um botão de rosa, você olha, no segundo seguinte, pum, agora está aqui bonito. Não é assim que funciona. É um processo lento. Tudo na natureza é um processo lento. Tudo em a natureza se faz assim. De forma consistente, mas homeopática. O nosso aprendizado, então, vai ser instantâneo? Não. Porque nós fazemos parte da natureza, estamos em a natureza. Aliás, somos obras de Deus. Toda a construção de Deus é material e imaterial. As construções de Deus, que são imateriais, da qual é o princípio inteligente do universo, esta mesma representação, nós ali fazemos parte. Tudo que pensa na natureza, tudo que pensa, toda a capacidade pensante é imaterial. E esta mesma capacidade teve a sua gênese no hálito divino, isto é, em Deus. Tudo que Deus criou por sobre a face da terra, pelo universo, pelo cosmos, é material e imaterial. E nós somos essa manifestação da natureza imaterial, portanto, perfeitos em potencial. Mas a gente não acredita. A gente ainda não acredita. Vocês conhecem, já que eu sou quarentão, eu vou lembrar de um filme antigo, que já passou na televisão algumas vezes. Algumas pessoas vão dizer assim, eu assisti no Sessão da Tarde, né? Por aí vai. Era daquele filme do Guerra nas Estrelas, que tem um rapaz, o Jedi, chama-se Luke Skywalker.
E daí ele está num treinamento Jedi para lutar com outro Jedi. E ele pousa a nave dele num pântano. Quando ele pousa a nave dele, num terreno pantanoso, a nave afunda e ele consegue sair. E aí tem a nave ali, ele encontra o Jedi Mor, né, que é o Mestre Yoda. E o Mestre Yoda, um homenzinho verde, pequenininho, só tem 3 dedos, ensinando a ele o processo de concentração. Então ele estava levitando, e ele ficava em posição de lótus, aquela coisa toda de filme hollywoodiano, né? Levitava pedras e tal, então de repente o Yoda diz assim para ele: bom, tá vendo aquela sua nave ali, pesando mais de 80 toneladas? Pois muito bem, ela agora que você vai levitar. Mas isso é impossível. Não, agora você já fez o treinamento, vai levitar a nave. Não, mas o que há? Vai levitar a nave, rapaz. E aí ele então obedece o mestre. Aí se coloca numa posição, aquela coisa toda do filme, sensacionalista e tal, e de fato a nave começa a se deslocar, produzindo borbulhas, né? E aí o robozinho começa a tremer, aquela coisa toda do filme, e ele, demonstrando ser um esforço mental muito grande pelo volume da nave, desfalece. E diz assim: ah, você está me pedindo o impossível. E sai aborrecido. O bestinho verde, o mestre Yoda, chega, olha para a nave, fecha os olhos, estica o bracinho e a nave se movimenta. Quando a nave se movimenta, que ela toca o solo, ele diz assim: nossa, não acredito. E o Yoda remata: é por isso que você não consegue. Quer dizer, as leis de Deus, quando Deus diz assim, vós sois deuses, a gente escuta, mas não acredita. A gente acha que fazer prece quando está passando por uma dificuldade é placebo. Ah, faz uma prece, não vai adiantar muito não, mas faz. Porque a gente não acredita. É tudo posso naquele que me fortalece. Por isso que para eu ingressar na fileira 1/10, eu preciso me capacitar. Porque senão eu entro frágil. Eu entro numa batalha interior que eu ainda não tenho condição de lutar. Porque eu vou enfrentar os meus gigantes da alma. Vou me permitir trabalhar, vou me permitir vivências que eu ainda não tenho condição. Então eu preciso me capacitar. O obreiro do Senhor, gente, essa passagem que a Iraci pediu para que nós comentássemos, ela tem 2 parágrafos. E nesse intervalo de tempo não está dando para a gente falar desses 2 parágrafos. Porque o papelzinho dos 5 minutos já foi, o 0 minutos já foi, e acabou. Mas o que nós gostaríamos de deixar, sem nenhuma pretensão, como reflexão para a noite de hoje, é o que nós escolhemos das nossas vidas. O que a gente busca fazer? Nós queremos ingressar na fileira dos obreiros do Senhor? Porque Deus nos chama. A vinha está ali. E não importa se você chega primeiro ou se você chega na hora 1/10. O que Deus espera de nós é o valor moral com que depositemos as nossas moedas vivas do nosso sacrifício no gasofilácio da vida. É isso que importa. É uma tia doente que a gente cuida, é um familiar, é a vida em sociedade, sorrir para os outros, ser alegre, ser feliz. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. As pessoas do nosso ambiente de trabalho precisam compreender, porque nós compreendemos que os nossos valores são outros, não porque queremos ser melhor do que ninguém, não é isso. Agora, se o capítulo 20 é para nós espíritas, se esse capítulo é para nós, lembremos da definição de espírita. O verdadeiro espírita é aquele que cumpre com a lei de Deus. Que cumpre com a lei de Deus. O cumprimento da lei, a gente precisa entregar no gasofilácio da vida. Uma boa noite para todos.